Primeiramente, nós da TOVS gostaríamos de agradecer esta oportunidade que nos foi cedida pelo CDL de Florianópolis, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Gostaríamos de apresentar para os senhores e as senhoras o nosso projeto denominado Ferramenta para a Saúde Financeira do Varejo Tradicional de Florianópolis. O tema aborda 5 cenários das dores impostas e a solução proposta pela TOV para o pequeno varejo da Grande Florianópolis. A difícil jornada para o pequeno varejo. Obstáculos do cenário número 1. Lidar com situações estruturais do mercado brasileiro. Pilhas de conta em 2023. Nunca o brasileiro deveu tanto e não pagou. A inadimplência atinge mais de 70 milhões de pessoas no país e o total de débitos ultrapassa os 323 bilhões, aponta o Serasa. Esse círculo vicioso atinge principalmente a última milha da economia, que é o setor varejista, trazendo sensíveis perdas econômicas para esse setor. Estudos do IBGE indicam que 48% das empresas varejistas elas fecham entre os 3 primeiros anos, e a principal causa é o descontrole e uma gestão financeira ineficaz. Esse vai ser o tema central da nossa abordagem. Dados da FEComércio apontam que 150 mil pequenos varejistas de Santa Catarina encerram as suas atividades durante a pandemia e pós-pandemia, e não retornaram mais ao mercado, causando a perda de milhares de postos de trabalho, perda de impostos, enfim, grandes prejuízos para todo o setor e toda a economia. Obstáculos do cenário de número 2. Os lojistas lidando com as fraudes. Hackers. Todo dia novas fraudes são desenvolvidas e aplicadas. Os lojistas são as maiores vítimas e perdem muito dinheiro com ações de hackeamento cada vez mais sofisticadas. O Banco Central nos aponta que a cada R$ 100 em compras no Brasil, R$ 3,47 sofrem tentativas de fraudes. E as fraudes que se consumam geram bilhões de prejuízo para os lojistas, principalmente os pequenos que não dispõem de ferramentas avançadas de segurança, auditoria e conciliação financeira. O lojista tem que se deparar também com problemas sistêmicos e até mesmo clientes mal intencionados. O item chargeback, que é o estorno do pagamento de uma venda de cartão, as operadoras adquirentes, no intuito de proteger o consumidor de fraude, quando ocorre qualquer tipo de falha da autenticação, eles utilizam um mecanismo que gera estorno do pagamento. E pela lei vigente, quem arca integralmente com o prejuízo da fraude é o lojista. Aqui se encontra um problema bastante sério, porque se esse lojista não tiver um controle bastante consistente, muitas vezes ele não percebe o chargeback, e não percebendo o chargeback, ele não utiliza do direito dele, que é contestar esse mecanismo de estorno. Na maioria das vezes, ele contestando o mecanismo de estorno, o estorno é retirado e o pagamento é feito ao caixa do lojista. Mas se esse lojista não entrar em contato com o adquirente e formalmente pedir esse realinhamento, ele acaba ficando sem o valor e muitas vezes é um valor retido indevidamente. Outros erros comumente cometidos pelas próprias operadoras de cartão estão entre débitos que não foram autorizados, tarifas e taxas que não são previstas ou estão maiores do que o que está no contrato, serviços que não são contratados, prazo de pagamentos que não são cumpridos e pagamentos não efetuados. Segundo dados da Febraban, 75% das empresas que vendem com dinheiro eletrônico
apontam divergência e cobranças indevidas das adquirentes. Cobrança indevida em aluguéis das maquininhas de cartão, antecipação sem anuência do lojista, cobranças nunca informadas, anuidade, helpdesk e outros tipos de desconto, e muitas vezes a máquina de TEF mal configurada, isso gera prejuízo também ao lojista. O obstáculo de número 3 é lidar com a concorrência das grandes redes. A adoção aos serviços premium nos meios de pagamento, em transações sem dinheiro, ele não está 100% acessível aos pequenos lojistas. E o mercado brasileiro ele se revela como um dos que tem um maior grau de concentração do mundo para os meios de pagamento. O Brasil, um país do tamanho do Brasil, dispõe de apenas 2 credenciadoras, que são 2 bandeiras, e apenas 4 bancos emissores. Essas 6 empresas juntas, elas correspondem por praticamente 93% de todas as transações com cartões no país. E o pequeno varejista, isoladamente, ele representa uma movimentação insignificante, e ele não consegue poder de barganha ou nenhum tipo de negociação, e acaba por pagar custos pelos mesmos serviços maior do que as próprias grandes redes. O cenário de número 4 aborda as altas taxas de juros que são praticadas no Brasil. O pequeno varejista, com a falta de acesso a um crédito e um capital de giro barato, acaba aderindo a uma operação que é extremamente ruim, chamada operações de FDIC, que são as antecipações dos recebíveis. O grande problema de você executar uma operação de adiantamento de recebível é que, além de você perder boa parte da tua lucratividade, o caixa entra em dissintonia com o valor de banco. Vamos dar um exemplo. Se você faz uma venda de R$ 1.000 e antecipa o recebível, você recebe R$ 950. Só que esses valores que estão no extrato bancário não fecham com o valor do histórico de venda. Então, se não tiver um controle muito bem feito, isso causa um descontrole total e acaba gerando muitos outros tipos de problemas. Os FDICs eles funcionam como uma espécie de empréstimo que abocanha a maior parte do lucro da operação. Em um cenário econômico ideal, evitar esse tipo de transação é a melhor medida para que o lojista tenha o maior controle sobre a saúde financeira de sua empresa. No entanto, a falta de opções acaba jogando o pequeno varejista nessa armadilha, e a falta de ferramentas de controle e má gestão consomem completamente o lucro dessa empresa. Obstáculos do cenário número 5, lidar com a defasagem tecnológica. Aqui está o cerne de todos os problemas e a grande causa de fechamento dos pequenos negócios de bairro. Cada vez mais modernas, as operações de pagamento disponíveis no mercado brasileiro são diversificadas e eficientes. Temos várias pesquisas de consultoria a respeito das transações sem dinheiro em toda a América Latina, mas se nós pararmos para refletir um pouco, há pouco mais de uma década, o nosso varejo vendia majoritariamente por meio de dinheiro e cheque, e costumávamos a comprar nos pequenos varejos de bairro próximo das nossas casas. Nos dias atuais, cheque realmente é muito raro e muito poucas pessoas ainda pagam com dinheiro. O comprador, ele quer simplicidade na hora de pagar. O vendedor, porém, ele precisa executar a venda com garantias de recebimento. Vendas com poucas formas de pagamento, ele afugentam o cliente. Então, as grandes redes varejistas, elas já estão inseridas em uma nova era de negócios, que são conhecidas como o varejo 4.0, que concilia as vendas do mundo virtual ao mundo analógico.
e para aprimorar a experiência de compra e o relacionamento com o cliente. Acompanhar o público é a chave para melhorar a estratégia de venda. Contudo, essas ferramentas de venda eletrônica, elas não são democráticas. A culpa disso é o custo. A Tovicard se propõe a resolver essa equação usando maciçamente tecnologias de inteligência artificial e robótica avançada, dessa forma reduzindo o custo de operação ao nível que os pequenos comerciantes tenham acesso à ferramenta. Já mencionamos antes que a empresa pode estar perdendo dinheiro e não estar sabendo. Qual é a solução proposta pela Tovicard? O foco da Tovicard é disponibilizar uma ferramenta de geração de saúde financeira e fluxo de caixa saudável para as empresas de pequeno porte, de médio porte, do setor varejista, e onde o custo não será um impeditivo. Soluções que hoje somente os grandes players do setor, os grandes varejistas, têm acesso. Atividade-chave é denominada reconciliação das vendas executadas com dinheiro eletrônico realizadas com cartões de débito, crédito, voucher, cartões de benefícios, Pix, no período dos últimos 60 meses. A reconciliação de crédito consiste em analisar todo o histórico dos últimos 60 meses. Havendo identificação de crédito, o lojista receberá um importante reforço de caixa, ou seja, ele recuperará um dinheiro que estava perdido e ele sequer sabia que tinha esse direito. O nosso projeto, por meio desse aporte advindo do projeto API, a Tovicard pretende investir numa nova derivação do robô auditor, que é o robô de reconciliação retroativa, onde nós faremos um trabalho de lançar todas as bases de dados dos últimos 5 anos para identificar possíveis valores recuperáveis. Então, essa ferramenta pode recuperar créditos retidos por mecanismos de estorno como o chargeback, valores passíveis de devolução e valores que foram perdidos por falta de uma conciliação. A grande dificuldade que o lojista tem de entrar nesse controle total é porque existem 3 níveis de massa de dados extremamente complexos. E é isso que nós pretendemos, criar um robô que concilie o primeiro nível, que são as informações advindas do próprio cliente, as informações de segundo nível, que são as informações que vêm das administradoras de cartão, e as informações de terceiro nível, que são os históricos dos extratos bancários. Com esses 3 níveis de informação e o histórico dos últimos 5 anos, essa inteligência artificial vai conseguir gerar relatórios e até mesmo conseguir demonstrar créditos a serem recebidos. A TOV pretende que essa solução ela chegue sem custo para o lojista da Grande Florianópolis. A nossa preposição é receber uma parte do valor, ou seja, a de êxito, né? Nós receberemos um percentual de 15% a 20% do valor que efetivamente for recuperado, e se não for recuperado valor nenhum, o lojista tem 0 de custo. Tudo isso só é possível por conta de uma equipe de excelência, né? Nós temos 3 profissionais com mais de 25 anos de experiência em robótica avançada e inteligência artificial. Nós temos um cientista de dados, nós temos um professor engenheiro e mestrado em ciências de produção e um analista de sistemas robótico com alto grau de experiência. Eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores e nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários. Boa noite.